Olá, minha irmã, seja muito bem-vinda ao nosso módulo 4 do curso de Hermenêutica Bíblica Básica. Nessa segunda aula, nós vamos entrar aqui em um tema que vai te ajudar a evitar armadilhas muito comuns quando lemos a Bíblia. Nessa quarta aula, nós vamos falar sobre erros comuns de interpretação. Talvez você já tenha escutado por aí alguém dizer assim: eu interpreto a Bíblia do meu jeito. Ou então, cada um entende como quiser. Mas eu preciso te dizer algo com muito amor. Não é bem assim que se lê a Bíblia. A Bíblia ela não pode ser lida de qualquer jeito, piorou entendida de qualquer jeito. A Bíblia ela não foi construída baseada no meu achismo ou no achismo de alguém. Por isso que quando eu leio a interpretação, ela nunca pode ser sobre o que eu acho ou sobre o que eu penso. Ela vai dizer verdadeiramente sobre aquilo que ela mesma diz. A Bíblia ela tem um significado, ela tem uma mensagem clara, e o papel aqui é buscar o que Deus quer dizer ao ler o texto e não o que a gente quer entender do texto. E pensando nisso, eu vou te mostrar agora 4 erros muito comuns que a gente precisa evitar quando nós estivermos lendo a palavra de Deus. Você está pronta? Então, vamos começar. Pega teu caderno e faz todas as anotações. Amém? Erro número 1, ler fora do contexto. Essa talvez seja a mais perigosa de todas. Sabe por quê? Porque quando a gente pega um versículo isolado e tenta aplicar esse versículo do jeito que a gente quer, isso se torna um grande problema. Um versículo fora do seu contexto, ele pode acabar dizendo algo completamente diferente do que aquilo que o autor quis ensinar. Sendo assim, sempre que você ler um versículo, faça ele para você mesma e não esqueça de fazer algumas perguntas. Qual é o tema desse capítulo? Amém? Se você abrir a sua Bíblia agora mesmo, você vai ver que cada capítulo ele tem um tema, certo? Então, quando você começar a prestar atenção nesse tema, você vai ver que esse tema, todo o capítulo que você está lendo, ele tem uma base, ele tem um tema, e todo o capítulo ele vai estar escrito ali praticamente sobre este tema. Se ele sair desse tema, ele já não faz parte daquilo que o tema quer dizer. Então, se o tema está lá falando oração de paz, tudo que está ali escrito naquele capítulo vai ser sobre este tema, sobre uma oração de paz. Está dando para entender aqui? 2. Se você ler somente um versículo, lembre-se de perguntar o que está acontecendo antes e depois do versículo. Por quê? Texto sem contexto é pretexto para a heresia. Agora, eu quero que você entenda o erro número 2. Erro número 2, tirar conclusões apressadas demais ou ler apressada demais. Quando a gente lê com pressa, sem refletir, é muito fácil interpretar errado. Por isso, não tenha vergonha de ler devagar. Antes de sair daquela leitura, antes de você sair aplicando um texto na sua vida, entenda bem o que ela está dizendo antes, porque ler com calma é um sinal de maturidade espiritual, e aí você vai entender e você vai conseguir colocar em prática aquilo que verdadeiramente a Bíblia diz. Agora vamos para o erro de número 3. Erro de número 3, aplicar tudo literalmente. Nem tudo na Bíblia é literal. Eu quero te dizer algo. Tem muita coisa que é simbólica, tem muita coisa que é metáfora e que é figura de linguagem. Por exemplo, quando a Bíblia fala o braço do Senhor, sim, Deus ele tem braço, mas não é igual o nosso braço fraco, carnal. Quando a Bíblia fala sobre o braço de Deus, ele está falando aqui de uma força, do poder do Senhor. Quando a Bíblia chama Jesus de Cordeiro de Deus, ele não quer dizer aqui que Jesus ele é um animal, mas ele está dizendo sobre o sacrifício perfeito por nós, sendo que na lei precisava-se ali matar um cordeiro para que os pecados daquela pessoa fossem sobre aquele cordeiro. Deu para entender? Então, sempre pergunto, faça essa pergunta sempre que você lê. Isso que eu estou lendo é literal ou é simbólico? O que essa figura de linguagem quer ensinar? Entendeu? Então, querida, agora vamos para o erro de número 4. Erro de número 4. Não você não comparar, o que você está lendo com outros versículos. Isso é um erro gravíssimo. A Bíblia, ela se comunica inteira, ela se costura inteira, ela se comunica. Cada capítulo
é falado com outro capítulo. Versículos são falados com outros versículos, e assim você vai entendendo a Bíblia. Por isso, quando você tiver em dúvida, procure versículos paralelos, textos que falem os mesmos temas, que tragam uma luz sobre aquele assunto. A palavra de Deus, ela é como um quebra-cabeça que se encaixa ali perfeitamente quando a gente busca com paciência. Agora vamos para o nosso desafio, mas antes do nosso desafio, anote a palavra-chave, que é Bíblia. A palavra-chave é Bíblia. Anote aí no seu caderno a palavra-chave Bíblia. Amém? Então agora vamos para o nosso exercício. Pega teu caderno e já faz aí as suas anotações. Amém? Agora que você já sabe os 4 erros, para evitá-los, anote esse exercício aí no teu caderno. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 1 e leia assim, aquele versículo que diz, não julgues para que não sejas julgado. Você já ouviu alguém usar esse versículo para dizer que a gente nunca pode corrigir ninguém, né? Não é verdade? Muita gente fala isso. Olha, você não pode corrigir ninguém. Você não pode falar nada porque você está julgando. O julgamento, ele não pode ser feito, né? Só Deus pode julgar isso. Realmente, só Deus pode julgar. Mas será que esse versículo está falando sobre isso mesmo? Agora eu quero que você siga esse passo a passo para você entender o que fala nesse versículo. Você vai ler o capítulo 7 de Mateus inteiro. Não fique só no primeiro versículo. Reflita ali com calma o que Jesus está dizendo. Porque Jesus, ele está dizendo que nunca podemos julgar. Jesus, ele está falando ali naquele momento que nós nunca podemos julgar, ou ele está dizendo para mim e para você nessa leitura que a gente não pode julgar de forma hipócrita, com 2 pesos e 2 medidas. Pronto. Agora você vai anotar no seu caderno aquilo que você entendeu dessa leitura e depois que você anotar no seu caderno, você manda lá no nosso grupo de interpretação para poder a gente falar um pouco mais sobre isso. Amém? Minha irmã, interpretar bem a Bíblia é um ato de amor a Deus, a sua palavra. Com calma, o contexto, com comparação, com discernimento, você vai descrever cada vez mais aquilo que você está entendendo e você vai entender mais aquilo que você está escrevendo. Que Deus te abençoe aqui neste dia, que Deus te abençoe no teu final de semana. Fica com Deus e até a nossa próxima aula no 5º módulo. Só falta mais 2 para a gente encerrar o nosso curso de hermenêutica, tá bom? Deus abençoe, beijo, fique com Deus.